Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Macedo Hospitalar, tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Voltamos para a professora Nesilur Lobato comentar a respeito dos 25% a 30% dos idosos mais complexos. Isso. Comente, Nesilur. É uma coisa que eu ia falar. Nesilur Lobato Rodrigues, para o pai não se zangar. Isso. Exatamente. Meu pai tem muito orgulho dele. Não, nossa. Então é a mesma coisa na minha família, os Silvas e os Costas, tá? Sim. Entendeu? Até porque um dia desse eu achei o brasão da família Costa lá em Portugal. E aí, no dia que eu mostrei, o pessoal disse, e os Silva? Tem também. Exatamente. Tá? Mas tem também. Eu nem sabia que Silva era uma árvore, tu sabia? Não. Não sabia, tem. Que Lembra? interessante. Quando os judeus eles foram proibidos na Europa, eles colocaram no sobrenome os árvores. Sim. Tá? Tem num lugar que eles colocaram animais, coelho, essa coisa, tá? Sim. Carneiro, no sobrenome. Sim. E outros colocaram. Isso acabou alastrando pela Europa toda na época. E criou aí tem um costume, nome, Carvalho, né? Carvalho, a Pereira, tudo de árvore. E Silva é uma árvore que eu não sabia que existia, não sabia mesmo. Legal, a origem, Descobri isso há pouco tempo, a árvore Silva. Tá? Então, continua agora, eu te interrompi para falar do teu pai. Foi ótimo você falar a respeito disso. De lembrar quando eu almoçava na tua casa com a tua irmã, mas tudo bem. Ai, que ótimo. E fizemos teatro juntos. Então, pronto. Isso. Fala, Nesilur. Bem, na verdade, assim, dos 23 milhões de idosos que existem no Brasil, a gente costuma dizer que, de modo geral, 70% a 75% são funcionais. São independentes, funcionais, autônomos. Né? Então, esses idosos eles podem ser muito bem atendidos por outros profissionais, rede básica de saúde, até para não sobrecarregar o número, né, dos geriatras, que já são poucos. No Brasil, nós temos menos de 2 mil e aqui no Pará, em torno de 20. Aqui em Belém? Aqui em Belém, no Pará todo. No Pará todo. Eu estou muito feliz também porque nós conseguimos, a prova foi recente e nós tivemos os 3 que foram submetidos à prova e passaram aqui em Belém, muito feliz. Parabéns aos meus colegas, novos geriatras do Pará. Certo. E assim, como alguns estudos da Sociedade Americana de Geriatria, ela preconiza que esses 25% a 30% de idosos mais complexos, que têm várias comorbidades, que devem ser avaliados e atendidos por o geriatra, que tem uma qualificação maior para atendê-los, né? Então, desses 25% a 30%, vamos supor, a Sociedade Americana de Geriatria, ela preconiza que deve ter um geriatra para cada 800 a 1.000 idosos complexos. Idosos complexos. Mais complexos. São aqueles que teriam assim, uma dependência parcial, tá certo? E teriam que ser reabilitados. Certo. E aqueles também que estariam mais restritos ao leito, que estariam numa fase mais, certo? Com uma necessidade maior de cuidados. Certo. E lembrando que esses idosos, de modo geral, eles têm sempre que ser atendidos por uma equipe multiprofissional. Quem quiser atender importante. O idoso sozinho não vai conseguir. Com certeza. E a gente precisa de uma equipe multi o tempo todo. Ninguém consegue o geriatra trabalhar sozinho. É uma particularidade da especialidade. Certo. Então, aqui no Brasil, nós temos menos de 2 mil geriatras para cerca de 6 milhões naquela proporção, né, de 25% dos 23 milhões. Certo. Então, nós estamos só com 1/3 dos geriatras necessários, né, para lidar com essa população. Principalmente os mais idosos, que são que é a população que mais cresce, que são aqueles acima de 80 anos. Certo. E agora nós temos idosos supracentenários, não só os centenários, mas os supracentenários, que nós estamos vendo aqui acima de 100 anos. Então, esses idosos mais complexos são aqueles idosos que realmente requerem um atendimento mais especializado e esses idosos deveriam ser atendidos ou então por uma equipe que tivesse um geriatra para fazer o acompanhamento. Aqui em Belém, a gente tem uma quantidade de geriatras que trabalham com o SUS? Não conheço.
Não conhece? Não, tem alguns na Casa do Idoso. Eu cruzo nos corredores do Bairro Barreto frequentemente. Pois é o SUS, tem razão, tem. Uhum. Então, nós temos, mas é que lá no Bairro Barreto é mais ligado, a gente dá atendimento, é um centro de referência. Mas o foco também lá é a formação profissional, né? A formação do geriatra. Certo. Mas tem, quer dizer, tem naquela, que assim, que na verdade 75% dos municípios do Brasil não tem sequer uma instituição de longa permanência. Né? Estão fazendo que ter um trabalho em relação a isso. Usaste um termo, instituição de longa permanência. Que antigamente eram chamadas de asilo, né? Que já mudou. Então, nós temos temos aqui a Casa do Idoso, que faz um trabalho muito bom, quero parabenizar. O Bairro Barreto, que nós temos uma demanda muito grande, que é também o Sistema Único de Saúde, né? Mas aquele sistema de saúde, o sonho é ter nos municípios todos, tá? Até tem, com certeza, né? Porque até por causa da Política Nacional do Idoso e do Estatuto do Idoso é obrigado a ter, tá? Mas, assim, na maioria das vezes, não são geriatras que tomam conta. Que tem o serviço, tem, né? E, às vezes, são bons serviços. Nós temos, assim, referência de bons serviços de profissionais que, apesar de não serem acompanhados por um geriatra, que estão realmente fazendo um bom trabalho. Para mim, que sou um médico clínico que lido com um monte de gente dessa idade, mas que preciso de um apoio de um geriatra sempre, por causa dos pacientes que são mais idosos. Os cardiopatas, né? Dos cardiopatas. Tu não sabe, às vezes você diz assim, esse remédio, como é que eu vou usar? É diferente, muito diferente. Os anticoagulantes, né? Os remédios de risco. As interações medicamentosas. As interações, que como ocorre, né? Muito. E é nessa idade que aparece mesmo. Isso. Né? Esse lado, eu acho que é crucial a gente ter alguém, um Google geriatra como você, assim, ou um geriatra Google como você, né? Porque nem sempre tu acha no Google a orientação que você quer. Por isso que eu estou falando isso aqui. Você entra lá e diz, e agora? Meu paciente tem 90 anos, está com um problema na válvula, o que é que eu vou fazer? Se ele tivesse 60, ia para a cirurgia, ia colocar uma válvula artificial, sei lá, metálica, mecânica, biológica. Então, o tempo todo a gente vive em dúvida quanto a isso. Né? E isso precisa de um geriatra próximo para comentar. E o que tu falaste, tem que fazer parte da equipe. Isso. Né? Tem que fazer parte da equipe o tempo todo. Assim como um geriatra hoje precisa de um fisioterapeuta o tempo todo, né? Nós somos de uma época que não existia fisioterapia. Isso, eu lembro prescrito no paciente que tinha um AVC, trocar de decúbito de 3 em 3 horas que ninguém fazia. Isso. E todo mundo ficava com escária, era um desespero total. Nós já pegamos isso no começo. Com certeza. Então, uma pergunta assim importante, Neziru. As doses, os medicamentos e os tratamentos são muito diferentes do trivial, do dia a dia? Num paciente de 90 anos para um paciente de 60? O que mais é importante tocar nesse assunto, que o mais importante não é a idade, é a funcionalidade, como está o organismo em relação à idade biológica. Certo. Porque, como eu já falei, tem paciente de 60 anos que já está com uma insuficiência renal, que está com uma pneumopatia, uma cardiopatia, e tem os pacientes de 90 anos que estão rígidos. Certo. Então, na verdade, o divisor de águas não vai ser a idade. Aquela coisa, não faça mais essa cirurgia porque ele não tem idade. Isso aqui não. Nós temos que fazer para saber se o Legal. idoso... Esse comentário é mega importante. Quer dizer, a idade não vai ser o divisor d'água. Não. Para isso, nós temos uma ferramenta. A ferramenta que acho que o idoso deveria ter... Nós não temos ainda está... falta um pouco divulgar essa ferramenta, que é chamada AGA, Avaliação Geriátrica Ampla. A AGA, que é essa avaliação, ela vai observar, fazer todo um estudo, uma avaliação global no idoso, do aspecto funcional, do aspecto psicológico, do aspecto biológico, para verificar quais são os riscos de fragilidade deste idoso. Não sei se eu estou explicando bem. Tá. Então, essa avaliação geriátrica ampla, inclusive, saiu um estudo recente agora, que os cardiologistas, eles vão ter que ter, é uma sugestão, que eles apliquem essa AGA nos seus pacientes durante um procedimento, no dia a dia.
Então, essa já é uma AGA orientação. é uma classificação? Não, a AGA é o instrumento de avaliação. O instrumento de avaliação. E já está, inclusive, no CBHPM. Não, só para eu entender. É como se fosse o APGAR, como se fosse... Isso. Como é de mais neuro? complexo. Como é de neuro? Que a gente usa toda hora. Como é? Eu esqueci A escala agora. de Glasgow. De assim. Glasgow, sim, é isso? Sim, sim. Não, é muito mais complexo. Muito mais complexo. Você leva, assim, termo... Se você não tiver habilidade, você leva 1 hora numa AGA. Que você vai fazer uma avaliação desde as condições de moradia, se ele é um idoso, que o suporte social, o suporte financeiro, o aspecto, os riscos que ele pode ter, né, as morbidades, um inventário medicamentoso, avaliar risco de queda. Ele vai realmente fazer uma avaliação geral desse idoso para colocá-lo, bem, esse paciente tem risco para isso, para aquilo, tem que reabilitar aqui, tem que tratar aqui. Sugiro que essa medicação não é uma medicação que é uma medicação de risco para essa faixa etária, para esse quadro, vamos supor. Agora, tem um estudo importante que diz que todos os medicamentos, os anticolinesterásicos, tá? Certo. Que tem essa ação, por exemplo, até dar um exemplo aí, de um anticolinesterásico. Medicamento... Com o quê? Tipo atropina, essas coisas? Sim, exatamente. Eles têm o risco maior de demência, de déficit cognitivo, entendeu? Estou dando um exemplo. Outros, os benzodiazepínicos, que não são anticolinesteráseos, mas tem. Então, você vai ter que colocar, porque, na verdade, na geriatria existem os chamados critérios de Beer. Esse critério de Beer, ele vai fazer uma lista da medicação que é recomendada para uso no idoso, aquelas que são recomendadas, aquelas que não são recomendadas e aquelas que são quase que proscritas. Entendeu? Então, são os critérios de Beer. Isso é extremamente importante. Muito importante. Então, vários medicamentos que ainda se usa de rotina, eles não deveriam ser prescritos para o idoso. Que vai ter risco de prejuízo cognitivo, de queda e de outras, tá certo? A gente vai refazer um outro programa só para a gente comentar isso aí, tá? Sim, eu acho que todo médico tinha que saber isso aí. Sim. Entendeu? Todo médico tinha que saber. Critério de Beer. Pois maravilhoso. Eu acho que a gente vai fazer um programa só para isso. Eu vou remarcar contigo o mês que vem para a gente programar. Mas olha, Nézilo, como o nosso tempo está acabando, eu vou te pedir assim, considerações finais. Porque tu deste um show aqui de tudo que a gente precisa saber. Isso aqui não devia ser uma bancada, devia ser um palco pelo show que você deu. Mas olha, não vale essas coisas porque eu sou teu fã, então pronto. Fala. É assim, o mais importante em relação ao envelhecimento é você dar espaço para o idoso. Porque, na verdade, o foco nosso que nós temos que ter com essa população e nós, de modo geral, é preservar a independência, a funcionalidade, a autonomia. Certo. Tá certo? Muito bem. Na verdade, nós vamos ter que ter, isso faz parte, é o mais importante do envelhecimento ativo, porque nós queremos ter o envelhecimento ativo. Não adianta dar anos à vida, mas dar vida aos anos. Muito bem. Então, vamos dizer que o tripé é um dos pilares do envelhecimento ativo. Segurança, participação, segurança, participação e acessibilidade. Certo. Então, quando eu digo acessibilidade, ela tem acessibilidade à saúde, à participação na sociedade, à segurança. Não adianta ele não ter tudo isso e não ter segurança para ir e vir. Certo. Né? Segurança em relação a caminhar nas calçadas, estar sujeito à queda, a própria violência nas ruas, violência em casa. Então, os alicerces do envelhecimento, para o envelhecimento ativo, acessibilidade, participação e segurança. O idoso tem que participar. Ele não pode. Não, ele está velho e não vai participar mais. Tem que participar em tudo. Desde dos problemas da casa, tá certo? Das decisões familiares, das decisões da sociedade. E, de modo geral, ser uma pessoa que possa ser olhada com dignidade e respeito, porque isso é importante que todo ser humano necessita. Certo. Respeito. Fantástico. Nézilo, a gente vai continuar em outro programa, porque o nosso acabou. Mas eu achei isso... Um dos idosos que eu atendi essa semana reclamou demais para mim que a família não dá atenção para o que ele fala. Entendeu? O pessoal reúne em casa e não... Não, ele está velho, não precisa falar. Ele disse assim, pelo amor de Deus, fala para eles que eu estou vivo.
né? Foi assim, e você chamou a atenção dessa participação. Isso é mega importante. Mega. Então, a gente vai fazer um outro programa, tu já está convidada, para a gente discutir esses pequenos detalhes que todo mundo precisa saber. Obrigado, Nazilu. Obrigado mesmo. Pessoal, atenção. Acabou o programa. Uma semana iluminada para todos. E este programa vai em homenagem ao professor Camilo Viana, um dos melhores professores que eu tive na vida. Foi nosso professor, né, Nazilu? E já que agora eu vou homenagear todo dia, o programa vai para alguém. E hoje vai para o professor Camilo Viana. Professor, grande abraço e obrigado por tudo. Pessoal, mais uma vez, uma semana iluminada. Até o próximo domingo. Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Macedo Hospitalar, tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.